Olá, boa tarde, pessoal. Estamos de volta. Flávio Vale com você novamente com mais um programa ao vivo. Estou hoje com uma pessoa extraordinária, que a gente fez uma amizade legal, a escritora Anabel Sampaio. Ela é pesquisadora e escritora de literatura historiográfica e investigativa. Tem 7 livros escritos com distribuição na Saraiva, Cultura, Mercado Livre, Submarino, Lojas Americanas, Livraria Servo, Amazon, etc. Também com seus livros em Portugal e Angola. Pessoal, a gente começa hoje mais uma live que tem como tema, hoje, Operação Rezos. Operação Rezos, nós abordaremos este tema com a escritora Anabel Sampaio, e a gente vai discutir o que vem a ser a Operação Rezos, como funciona o fator RH do sangue, quem são os homocapenses, homosaboiês, homopsachas, abacalos, abadons. Operação Rezos começa a partir de agora com a escritora Anabel Sampaio. Eu agradeço a tua presença, você que está chegando conosco agora. Muito obrigado pela tua audiência. E nós começamos mais um programa. Eu peço, antes de chamar a Anabel, estou dando uma seguradinha aqui para dar tempo do pessoal ir chegando, para não perder o conteúdo, que é o mais importante. Eu peço a você, gentilmente, que você que ainda não assinou este canal, pegue aí esse botãozinho vermelho abaixo da tua tela, se inscreva no canal. Você que já é inscrito no canal, ative o sininho das notificações. Ei, muito obrigado pela tua confiança, você que é assinante do canal, você que acompanha o vídeo, as lives que a gente faz. Geralmente estamos fazendo aos domingos, neste horário, é o horário que eu estou podendo fazer devido ao meu trabalho, e também é um horário que a gente percebe que as pessoas estão mais dispostas a acompanhar as lives. Menos compromissos, né? As noites elas têm sido muito corridas. Bom, gente, é isso. Você também clique no like, dê aí o joinha para nos ajudar a ter mais força na internet. Em meio a tanto conteúdo que a internet oferece, tanta informação que não vai servir para nada, né? É trollagem, é piada, é tanto entretenimento para idiotização das mentes humanas, e, no entanto, a gente tem um conteúdo aqui que vai colaborar com a expansão de consciência de cada pessoa, que nada melhor do que a informação. A informação, ela remove a ignorância e faz com que você tenha uma capacidade cognitiva muito mais avançada e você consegue mexer na tua energia, você muda de frequência, você expande a consciência e vive numa dimensão frequencial acima da média, e por isso você tem mais lucidez, você tem mais equilíbrio das situações que se apresentam diante de você, vê a vida de um modo diferente e consegue gerenciar a tua experiência nesta dimensão tridimensional que todos nós estamos. Muito bem? Então, começamos a partir de agora. Obrigado pela tua audiência, pessoal. Você que está no chat, obrigado pela tua contribuição em estar conosco. Eu pergunto para a Anabel. Anabel, você fala de onde? Boa tarde, querida, tudo bem? Boa tarde, querido, tudo bem? Obrigada pelo convite de estar mais uma vez aqui com você e com esse público todo que assim, eu adorei esse público, porque eu recebi vários e-mails, muito carinho de todos eles. Ainda não respondi todos os e-mails, mas eu ainda vou responder, pessoal. Muito obrigada pelo carinho, né? Estou aqui mais uma vez, né? E gostaria, assim, de pedir licença ao público, porque eu anotei algumas coisas, algumas informações que eu julgo importante, né? Falar hoje. E eu gostaria de pedir permissão para vocês para poder seguir, né, uma linha aqui para poder falar tudo aquilo que eu gostaria. Logicamente que, assim, não chega a ser nem 10% das informações que tem nos meus livros, mas eu gostaria de levar essa informação ao público. E eu gostaria de dizer mais uma coisa, ô Flávio, se você me permite, antes de começar. Fique à vontade. Recebi muitos e-mails, né? Perguntando assim, Anabel, mas de onde que você acha? Isso não tem na internet. Onde você pesquisa? Onde que você encontra esse material, né? Foram vários e-mails que eu recebi me perguntando sobre isso. Eu vou falar uma coisa para vocês. Se eu escrevesse livros sobre as informações encontradas no Google, eu não venderia nada, né? Porque Google qualquer um acessa.
Quando eu vou obter as minhas pesquisas, além de eu viajar muito, viajar inclusive para o exterior, eu tenho meus contatos nos 4 cantos do mundo, né? Tenho pessoas influentes na Rússia, tem pessoas, o diretor das Pirâmides de Gizé é muito meu amigo, tem gente nos Estados Unidos, em vários lugares que me dão algumas informações. E fora disso, na internet, eu acesso sim, mas eu acesso apenas sites científicos, tá? De universidades, defesa de tese, esse tipo de material científico que eu acesso na internet. E fora isso, que eu dedico a minha vida, né, para as pesquisas, para poder trazer a verdade, tá? Para desmascarar, para derrubar toda essa matrix que está em volta, que está nos aprisionando, né, nesse mundo. E eu estou aí, para o que deve tomara que eu consiga passar muitas informações e informações importantes para vocês. Muito bem, ok, é isso aí. Eu agradeço você, que é moderadora do nosso chat, do nosso canal. Eu costumo dizer que este canal pertence a todos nós que estamos aqui, a você que vem assistir também, porque nós somos fragmentos de uma consciência do todo. Eu quero agradecer aqui a boa vontade da Vera Duarte Misurelli, que é moderadora do canal, está nos ajudando, também a Ana Moura, lá de Portugal. Alô, Ana Moura, tudo bem? Esses dias estava chovendo aqui, sabe, ô Anabel? Muito. E eu perguntei para a Ana Moura, como é que está aí em Portugal? Ela disse, está chovendo demais. Eu falei, gente, está chovendo no mundo todo. Aí eu tinha tido uma conversa com a minha amiga, a doutora Mônica de Medeiros, e liguei para ela e falei, como é que está aí também? Ela falou, está caindo a maior chuva aqui também. Eu falei, gente, está chovendo no mundo todo. E eu quero agradecer aqui a Nilma Batista, nossa moderadora que está conosco, e também, deixa eu ver quem mais aqui, a Júlia Mello, nossa moderadora. Bom, deixa eu ver, eu não quero esquecer nenhuma. Tem a Titiane, tem a Vera Duarte Misurelli, tem a Alicia, também a Ana Moura, tem quem mais aqui das nossas moderadoras? A Cate Rocha. Obrigado pela ajuda de vocês, pessoal. Se eu esqueci de algum, me avise e eu menciono na sequência o nome de vocês. Anabel, vamos dar início ao nosso programa de hoje? O tema que nós propomos foi Operação Rezos. Para a gente começar nessa introdução da live, eu pergunto a você, querida, o que vem a ser, para entendimento do público que está conosco ao vivo agora e todos esses que vão assistir no gravado, porque essa live fica aí pela eternidade, se o sistema se permitir. O que vem a ser Operação Rezos? Por favor. Tá certo. Eu vou começar mais ou menos seguindo a linha, tá? De alguns itens aqui que eu coloquei. Bom, a Via Láctea, né? Ela possui bilhões, né, de estrelas. 10% das estrelas situadas no núcleo da Via Láctea, né, da nossa galáxia, elas possuem 10 bilhões de anos. A Terra, ela possui 4 bilhões de anos. Então, você vê que é uma diferença muito grande. Nisso, uma civilização bem mais dessas estrelas de 10 bilhões de anos pode perfeitamente ter feito da Terra um canteiro experimental genético, né? São civilizações bem mais adiantadas, a gente pensando em tempo cronológico, do que nós. Então, eles podem perfeitamente terem sido os programadores cósmicos, né? Que construíram, que fizeram a Terra um ecossistema todo adaptado, né? Para poder receber os experimentos genéticos que inicialmente somos nós, né? Os homens. Só que essa criação genética, que é o homem, ela teve que ter algum controle. Eles quiseram controlar, eles não quiseram, de repente, criar o homem e deixar aí, não. De alguma maneira, a gente serve como uma experiência para eles, ou como um teste, como alguma coisa. Então, eles falaram assim, não, nós vamos controlar o homem, porque nós somos os criadores dele, e nós temos que ser oniscientes e onipresentes. Então, para poder ser os criadores, serem oniscientes e onipresentes, eles tiveram que adaptar a Terra num sistema matemático, com uma geometria perfeita. Você pode perceber, né, que
que a Terra, ela tem o número, né, o π, né? Você vê que ela tem o mesmo número de pétalas, número das colmeias, todos recebem uma mesma numeração, né? Não é verdade isso? Foi comprovado que a natureza é matemática. Por que a natureza, a nossa natureza, né? As árvores, os animais, tudo, os insetos, por que corresponde a uma numeração, a uma matemática? Porque a matemática gera grande volume de dados. Para poder montar um software, é necessária a matemática. Tá? Para poder a gente ser controlado e ser enquadrado dentro de um software, eles tiveram que gerenciar a natureza de acordo com a matemática. Tá? Então, é por isso que a nossa matemática, a nossa natureza, ela tem uma perfeição matemática da geometria sagrada. Tá? Então, para isso, o que eles tiveram que fazer? Né? Eles tiveram que gerar um grande volume de dados e eles tiveram que fazer uns implantes, tá? Para poder montar a interface, para poder ligar o homem ao holograma, ao meio tecnológico deles, né? Nós não estamos numa Matrix. A Matrix não é como se fosse um computador que rege o mundo todo e que monta uma tela em qual nós estamos enquadrados num holograma. Esse meio é um meio computacional, é um meio matemático. E nós tivemos que ser ligados a essa Matrix. E como é que foi feito? Foi feito através do crânio e através do sangue. Tá? O crânio foi feito através do quê? O osso etimoidal, que é rico em magnetite. Você vê que os pássaros, eles migram, tá? Através da magnetite, eles acompanham a treliça eletromagnética da Terra. A mesma coisa, é como se nós fôssemos robôs e tivéssemos ligados na treliça eletromagnética da Terra, né? Nas linhas lei, através de um metal que seria o magnetite que está no osso etimoidal. E não só, na pineal. Então, nós somos controlados através do crânio e através do sangue. Tá? Não sei se eu estou sendo clara. Estou conseguindo ser clara, Flávio? Perfeitamente, perfeitamente. Está muito bem entendido. Vamos lá. E, assim, o René Descartes, de 1600, né, do ano de 1600, ele já tinha defendido que existe uma pirâmide, tá? Que enquadra o homem, o líquido cefalorraquidiano, a pineal e a treliça eletromagnética. Porque você sabe que o nosso planeta, ela tem energia, ela corre energia eletromagnética, né? É como se fosse uma rede de energia eletromagnética que vem da Terra. Nós estamos ligados, como aqueles robozinhos, nós estamos ligados na treliça eletromagnética da Terra através da pineal e do osso etimoidal. Fora isso, nós também estamos sendo controlados através do sangue, que foi colocado um implante para formar uma interface bioeletrônica entre o quê? O nosso corpo e o computador dos programadores cósmicos, dos nossos criadores, tá? E o que eles colocaram? Eles colocaram uma proteína no nosso sangue, que é a proteína que a gente chama de fator RH, tá? Ou fator rhesus, que 80%, 82% da população tem. Todo mundo tem o sangue A positivo, não é? Fator RH positivo, fator RH negativo, não é isso? Esse fator, né, que é encontrado nos macacos rhesus, a gente recebeu um microchip do macaco rhesus no nosso sangue, justamente na molécula de hemoglobina, tá? Na nossa hemoglobina. Por que hemoglobina? Hemoglobina é uma célula do sangue. Ela é rica em ferro, tá? Ela é altamente magnetizada. Ela que transporta o oxigênio para o nosso corpo. E é através dessa proteína grudada numa célula que é a hemoglobina, que é altamente magnética, que eles vigiam todos os nossos pensamentos, todos os nossos atos. Tá? É através dessa célula, por isso que eu chamo Operação Rhesus. Operação Rhesus foi o implante
que os alienígenas, né, colocaram no nosso sangue para poder vigiar o seu pensamento, vigiar todos os seus atos. É aquilo que a gente chama de onisciência e onipresença de um Criador na nossa vida, tá? E vocês podem ver que a hemoglobina não precisa ser um programador cósmico com conhecimento tremendo, não. Até o homem usa a hemoglobina, tá? O fator do sangue, para poder dizer se uma pessoa está com tumor, está com câncer ou não. Porque a hemoglobina, ela forma o que chama pixel, sabe? Ela vórtices no computador, é computável, tá? Então, assim, os médicos mandam fazer ali uma ressonância magnética, alguma coisa, ele vai vigiar através da hemoglobina, ver se aquela região é vascularizada, é a região se tem oxigênio, menos oxigênio ou mais oxigênio. Menos oxigênio é porque é uma região de câncer. E esse chama sinal Bold do sangue. É um sinal que hoje a nossa civilização usa para poder fazer diagnóstico na medicina. Para você ver que a gente não está tão por fora, né? Porque lá, os programadores cósmicos, eles utilizam, de certa maneira, o sinal Bold, né? A hemoglobina do sangue, né? Para poder nos vigiar através do RH, do fator RH. Muito bem, maravilha. Quanta informação incrível, né, pessoal? Eu tenho certeza que você que está assistindo a nossa live agora está impactado com a informação. É muito bom a gente ter conhecimento de todos esses dados. Porque, como disse muito bem a Anabel Sampaio, nós vivemos numa atmosfera matemática. Você veja a geometria de Fibonacci, a sequência... proporção áurea, né? A natureza não é regida pela proporção áurea. Isso tem que ter um porquê, né? Você vê que se você for contar o número de pólens, né, de uma flor, é o mesmo dentro de uma colmeia. A matemática, a natureza é uma matemática perfeita. Então, nós fomos colocados no meio matemático, que é a proporção áurea que dita todas as regras da natureza. Justamente porque foi formado uma interface, né, um software que necessita da matemática para poder ter um grande volume de dados. Eu estou falando isso no sentido de computação. É como se a Terra fosse um grande computador, tá? Ela fosse um computador artificial, feito através de matemática, para poder nos vigiar, e vigiar através do nosso crânio, do formato do crânio, e através do nosso sangue, do fator RH, do fator Rhesus do sangue, né? Você vê que uma pequena parte da população é fator RH negativo, né? Não tem o fator Rhesus no sangue. E essas pessoas são altamente intuitivas, são muito inteligentes, são, né, telepáticas. As pessoas que estão fora da rede, eu estou estudando, possivelmente tem sido como que eu falo para você, estão sendo vigiados também, apesar de serem RH negativos, né? Exatamente, muito bem. E, inclusive, isso nos remete, observando também a questão dos campos morfogenéticos, dos padrões que ficam registrados nos campos mórficos, de todo o hábito que uma pessoa desenvolve durante a vida, não só pessoas, mas em toda a natureza, os campos geomórficos, morfogenéticos, eles atuam em toda a vida na Terra, em toda a existência na Terra, no universo. Porque os campos mórficos acabam sendo um histórico, né? Tudo é registrado nos campos mórficos, que está sendo muito estudado, né, nos laboratórios, por grandes equipes científicas, né? Ainda está sendo muito estudado esse assunto, né, sobre campos morfogenéticos, campos mórficos, né? E essa coisa, assim, do crânio, da disposição do nosso crânio, você vê que você vai ao médico, vai fazer aquele eletroencefalograma, as ondas do cérebro das pessoas estão todas confusas, né?
Você vê que estão muita depressão, tem sido diagnosticado demências, né? Alzheimer, tudo porque as ondas estão todas desalinhadas, irregulares, né? E, assim, antigamente, Flávio, eu vou falar uma coisa para você, havia uma preocupação muito grande com o cérebro. Nos faraós, na época dos faraós, os iniciados lá do Antigo Egito, você pode perceber que algumas fotos de faraós, eles cruzam os braços assim. Por quê? O que quer dizer isso? Quer dizer que um hemisfério cerebral estava em perfeita harmonia e sintonia com o outro lado do cérebro, um hemisfério com o outro, tá? Os iniciados, eles se preocupavam muito em estabelecer essa harmonia cerebral, que hoje está tudo deturpado, muitos transtornos, né? Muita depressão, muita coisa. Eu creio que a energia eletromagnética, a grade eletromagnética da Terra, né, tá sofrendo algumas alterações, e isso age diretamente no cérebro das pessoas, né? Então, a gente fica com essas irregularidades. E você vê como era importante o cérebro antigamente, que o nazismo, o que eles faziam? Eles mediam o tamanho do crânio para poder encontrar a raça ariana, não é? Eles tinham aquele medidor, né? Então, muitas civilizações, tipo o nazismo, eles enfatizavam muito o crânio, né? Por quê? Tem algum motivo. A Capela Sistina, né? Pintada lá por a obra de Michelangelo, é um cérebro, tá? É um cérebro. Eles foram estudar e tem todos os componentes, os órgãos, né, do cérebro, né, o cerebelo, tá tudo ali na Capela Sistina. Aquilo ali, Michelangelo quis dar um recado, né? Quis dar um recado que há um controle muito grande através da disposição do nosso crânio, tá? Em relação à energia eletromagnética da Terra, e há um controle muito grande através do fator Rhesus, ou fator RH, que controla, que nos liga a essa matriz. E agora também a gente, como eu estava dizendo, se você observar até mesmo o mundo subatômico, é muito parecido com o macro, é como se uma cópia do próprio sistema solar, prótons, nêutrons, elétrons, a eletrosfera, e também essa atuação dual do elétron, que se comporta como onda e partícula, você note que há um padrão, há uma matemática por trás de tudo. Isso remete a gente a considerar mesmo essa hipótese dessa monitoração, desse monitoramento destes seres em relação a nós. Agora, ficou muito, assim, animador para as pessoas que têm o sangue que não é monitorado, que é qual mesmo que você disse? É o RH negativo, né? Negativo. O RH. Que não são tão presas à matrix como os portadores do fator RH, né, que é o RH positivo. Então, às vezes você tem um sangue O positivo, A positivo, né, é o positivo e o negativo que indica que é causado pelo fator RH, fator Rhesus, que é do macaco Rhesus. Você vê, eles tiraram uma proteína, olha para você ver como teve uma manipulação genética, tá? Eles tiraram uma proteína do macaco Rhesus e colocaram na gente, tá? Como um implante, para que a gente pudesse ser controlado. E tem uma coisa muito interessante aí, porque você vê que a monarquia, né, os reis, né, as rainhas, elas não têm sangue azul, não é? Não tem uma coisa assim? Por quê? O que quer dizer o sangue azul? Sangue azul é o sangue menos oxigenado, o sangue menos magnetizado, com menos hemoglobina. Aonde que o fator Rhesus está preso? Na molécula de hemoglobina do sangue, que é a que tem o ferro, é aquela altamente magnética. Fala que o rei tem sangue azul porque ele não é vigiado. Não falei do sinal Bold do sangue, que a gente consegue passar no computador aquele órgão ali, se está com oxigenado ou não, que é através da hemoglobina. Os reis, os príncipes, têm sangue azul, é sangue menos oxigenado, sangue menos vigiado, tá? Então, você vê que tem um sentido aí, né? O sangue frio, o sangue metalizado mesmo, né?
Para ficar entendido, então, para os nossos espectadores, o pessoal que está assistindo agora e vai assistir depois, só para a gente entender esse assunto. Então, essas pessoas que não têm a hemoglobina, essa oxigenação do sangue, elas estão... Essas pessoas são as que, que não têm o fator RH no sangue, é isso? Não quer dizer que as pessoas não têm o sangue oxigenado. Não, as pessoas não possuem o RH, possuem o fator Rhesus no sangue. São os RH negativos. Não quer dizer que elas têm menos oxigenação. Não quer dizer isso. O que eu quis dizer é o seguinte, que o fator Rhesus, os programadores cósmicos, os nossos criadores, colocaram a proteína grudada na hemoglobina, justamente porque ela ser altamente magnetizada, ela ser uma molécula de ferro, né, que vai para o organismo todo levar o oxigênio, né? Foi por esse motivo. Eu estou, assim, fazendo tipo tentando explicar como é que nós somos holografados, como é que nós estamos situados na Matrix. Porque todo mundo fala de Matrix, mas ninguém explica como tem umas ondas aqui em cima da gente, como é que nós estamos ligados, como é que nós estamos encaixados nessa rede invisível que está aqui nos controlando. É isso que eu estou tentando explicar. Nós estamos através do crânio, que é o magnetite do osso etimoidal, a apatita que tem na nossa pineal, tá? E o fator Rhesus no sangue. Tá? Através dessas duas chaves, nós estamos presos na Matrix. E aqueles que eu consegui explicar, Flávio? Será que eu consegui explicar? É difícil porque é um assunto complicado, né? Mas eu não podia deixar passar batido. Tem que tentar explicar, né? Perfeito, perfeito. Eu estou aqui, interagindo com você para a gente deixar bem mastigadinho mesmo, para que não haja dúvidas, que as pessoas compreendam realmente esse assunto, que além de complexo, ele é muito importante e interessantíssimo. Então, nós entendemos, então, que as pessoas que não têm o fator Rhesus, então, que seria esse 15%, o RH negativo, elas, então, seriam menos monitoradas, é mais ou menos por aí. Isso, menos monitoradas. E tanto que existe um trabalho feito com os que são RH negativos, já foi comprovado que eles são muito mais intuitivos, eles estão um pouco fora dessa matrix, entendeu? Não totalmente, porque tem uma outra proteína que eu estou descobrindo que tem feito, às vezes, dessa proteína Rhesus, entendeu? Que também está no sangue, né? Mas estão mais sujeitos a escapar, mais sujeitos a fugir, a puxar a gente dessa matrix, sair. E eu vou falar uma coisa, pensando bem, esses programadores cósmicos, né, que vieram aqui, que criaram o homem, esses alienígenas, eles têm muito medo do homem, tá? Eles têm medo das nossas emoções, eles têm medo das nossas reações, porque nós somos em grande número, a gente se reproduz muito rápido também, né? E você vê que eles tentaram o encaixe, tá? Segurar a gente pelo osso etimoidal, pelo cristal de apatita, né, magnetite, pelo Rhesus, na Matrix para nos vigiar. Por quê? Se a gente fosse um bando de incompetentes, de burros, de tudo isso, eles não estariam tão preocupados em nos prender tanto e nos vigiar tanto, não é verdade? É porque nós somos capazes de reagir e mudar essa história de uma vez por todas. Você acha até, Anabel, que tem um pouco a ver com aquela teoria do Robert Lanza, o biocentrismo? Você acha que... Sim, também. Sim. Também eu acho que sim, tem tudo a ver com a teoria. E eu acho, assim, que a gente pode, de repente, encontrar um caminho para a gente se libertar. Quanto mais conhecimento você adquire, mais a consciência expande, tá? Mais discernimento você tem. Eu estou falando isso, você vai poder ter um outro discernimento, um discernimento melhor, maior do que eu tive com o conhecimento que eu tenho, entendeu? Isso aí, quanto mais divulgado, a gente não pode correr da verdade, a gente tem que ir atrás da verdade, porque ela atua na tua mente de uma forma diferente.
De repente, você tem muito mais abertura, muito mais libertação com o conhecimento, né? Então, se eles e a gente não somos tão vigiados assim, é porque nós temos algum potencial para poder fugir desse esquema armado. E eu acredito que a gente está fugindo disso. Você vê que muita coisa, alimentos, né? Mesmo a pasta de dente rica em flúor, tá? O que ela quer? Ela quer detonar a nossa pineal, tá? A nossa pineal, ela tem cristais de apatita. Então, alguns produtos que o homem consome ou que o homem utiliza, tipo flúor na água, flúor é resíduo, é lixo, não tem onde jogar o flúor. Então, os governos jogam na água. Tem países que é totalmente proibido, sabe, o uso de flúor na água, tá? Porque destrói, calcifica a nossa glândula pineal, que é a porta da nossa alma, que é a glândula que faz com que a gente fique esperto, que a gente fique intuitivo, sabe? Que a gente fique telepático, que a gente cresça, sabe? Eu não utilizo mais nem pasta de dente que tem flúor, sabe, ô Flávio? Eu estou, assim, começando a aprender algumas coisas e me defender disso aí, né? Perfeito, muito bem. Gente, nós estamos aqui com 210 pessoas logadas conosco ao vivo em todo mundo, e este número certamente vai passar das 300 pessoas. Aquela live foi para quase 7.000, né? Em alguns dias, a última live nossa, né, o Flávio? Já passou, já está batendo os 10.000 views, viu? Eu não assisto depois, eu não consigo assistir depois. Então, nós temos agora, nesse instante conosco, mais de 1.000 pessoas nos assistindo, entre logadas e não logadas. Então, eu agradeço, meu querido, minha querida, você que nos assistindo, você que está nos vendo agora, muito obrigado pela tua energia. Eu tenho que agradecer também, eu espero conseguir explicar, né? A minha proposta é vir trazer alguns conhecimentos, eu sei que são conhecimentos difíceis de explicar, né? Mas eu vou fazer o possível, tá? E me mande energia para que eu possa explicar da melhor maneira possível, que você possa me entender, tá bom? Bom, como já dizia também aquela frase, há mais coisas entre o céu e a terra do que julga a nossa fã filosofia. Eu digo em cima disso para vocês, sim. Você que me assiste agora, meu amigo, está lá do outro lado do mundo, ou de repente você que está numa cidadezinha de Minas Gerais, no interior de São Paulo, na Bahia, todo o território nacional, querido, minha querida, a tua audiência é importante. E eu vou te explicar por quê. Não apenas por números aqui, de logados e não logados, não é isso não. A tua presença é importante energeticamente falando. Porque quando você está nos assistindo, você está conectado com uma egrégora que se formou aqui nesse ambiente, eu, Anabel, e todas as moderadoras e as pessoas que assistem. E a gente precisa dessa energia, né? Não é, Flávio? Precisa, e né? Isso nos abastece, nos dá força. E mais uma coisa eu vou dizer para você, muitas das coisas que eu estou falando, que a Anabel fala, vem, essa lucidez que a gente procura colocar aqui no ar, vem por intuição e de súbito. Aparece, nós acessamos a informação que está disponível e nós repassamos para vocês devido a essa energia, essa participação, este ajuntamento que nós temos aqui entre nós. Então, a tua audiência ela é muito importante. Não pense você que você não tem importância alguma e é apenas mais um, negativo. É muito importante a tua presença e eu te agradeço de coração que você está conosco. Você não é apenas um telespectador, você é parte disso que nós estamos fazendo aqui, que é contribuindo para a expansão de consciência da humanidade, mas da humanidade que se permite pensar fora da caixa, dos humanos que não admitem ser monitorados, que não admitem ser aprisionados em um sistema, em um controle. E eu alerto você, meu amigo, minha amiga, cuidado com pessoas que querem te aprisionar, querem te manter na caixa, no casulo, prender a tua mente. Olha, a verdade final é minha e o que eu estou falando é verdade, pronto, acabou. Ó, não assistam mais nada, não assistam outros canais e tal, assistam só o meu. Saiam fora disso. Isso é prisão mental. Isto é cibernética. Isto é religião virtual. Se você entrou nessa, não consegue mais sair, sinto muito. Isso é um abismo.
Mas ainda dá tempo, ainda dá tempo. Aquilo que está dentro de você, a centelha divina, ela está pedindo para você cair fora. Então, dê vazão à tua consciência, ao teu eu maior, e seja parte do todo. Viva a sua vida de uma maneira que você tenha condições de ser livre para escapar dessa Matrix. Ô, Anabel Sampaio, eu quero te perguntar uma coisa. Antes da gente partir para o outro assunto, de quem são os capenses, os saboiês, etc., para a gente concluir o fator rezos, né? O que a pessoa... nós entendemos até agora, então, que existe uma porcentagem bem menor dos humanos, você disse aí, que está, digamos, menos monitorados devido a não ter este fator RH, esse fator rezos, essa proteína no sangue. Ok. No sangue. Isso, mas e essas pessoas que não têm culpa de nada, elas estão aí, pô, de repente eu e você, eu nem me lembro agora qual é o meu tipo de sangue, eu fiquei curioso. Eu vou amanhã mesmo... Eu falo que eu tenho sangue vira-lata. Eu falo que eu tenho sangue vira-lata. Meu sangue tem rezos, tá? Meu sangue tem rezos. Então, você vê que a dificuldade, né, para eu descobrir a verdade, eu estou no mesmo barco que vocês, né? Eu acho que não vou precisar nem né? Mas é uma dificuldade, porque eu tenho um fator rezos, né, no sangue, né? Mas tenho, Flávio, tenho, estou no mesmo barco, tá? Mas é isso, estou tentando trabalhar pineal, né? Estou tentando não usar flúor na minha pasta de dente, estou tentando ter uma alimentação mais balanceada, estou tentando melhorar, né? Evoluir, né? Dar uma ajuda, né? Porque eu quero me libertar de tudo isso, né? Eu trabalho com isso, eu preciso ter discernimento. Isso que você está falando da energia, né? Do público, dos nossos amigos que estão nos assistindo, é fundamental, tá? Porque se de repente a gente não tá numa vibe muito, muito boa, eles bloqueiam você, não deixam, tipo, não me deixam falar nada. Eu vou entrar aqui muda e vou sair calada, eu não consigo falar. Então, se tiver gente positiva, vai estar fluindo e mais coisas eu vou conseguir falar com vocês. Entendeu? Então, por isso que é importante. Às vezes eu grito lá no meu Facebook, gente, mano, eu preciso positivo, porque já aconteceu de eu ir em congresso e me dá, assim, depois de uma meia hora falando pra gente, para 6 países que estavam, eu era palestrante, né? 6 países, me deu um branco, sabe? Então, é esse tipo de choque, de impedimento que eu tenho medo, entendeu? E qualquer pessoa tem. Por isso que eu peço ajuda de vocês, tá? Para poder fluir. Eu tenho muita coisa para falar hoje, Flávio, muita coisa. Vamos embora, vamos falar mais? Vamos embora. Antes, eu só vou fazer um agradecimento rapidinho para você que está conosco no chat. Muito obrigado pela tua presença. Nossas moderadoras, Alicia Luna Fontana, Ana Moura, Júlia Mello, Cati Rocha, Nilma Batista, Titiane Castelo e Vera Duarte Misurelli. Obrigado pela ajuda. Ok? Nós continuamos, então, com a nossa live de hoje. Anabel Sampaio, por favor, vamos continuar, então, com o tema. Fique à vontade. Bom, num campo experimental, vamos colocar os cachorros. Vamos dar um exemplo bem assim mesmo, grosseiro, né? Você vê que a ciência já está trabalhando, alguns cães não existiam antigamente, né? Era apenas um piquinês, algumas raças assim. Hoje já tem diversas, cada hora é uma raça que está sendo criada, né? Isso nós, pobres programadores genéticos, né? Com a nossa genética, né? Limitada, né? Nós não somos como, nós não temos o conhecimento que os programadores cósmicos, né, possuem. Se nós, que temos essa genética limitada, a gente cria o Doberman, o Rottweiler, várias raças de cachorro, quem dirá eles, né? Você acha que eles criaram só o homem? Você acha que eles criaram só o Homo sapiens? Você acha que nós somos os mais evoluídos? Teve um antropólogo britânico que, em 1859, né, o Charles Darwin, ele defendeu que todas aquelas espécies humanas que viveram,
Homo habilis, Homo erectus, Homo naledi, né? Não tem vários, a ciência comprova, pelas ossadas, pelos fósseis, que vários delas, né, passaram pela Terra. E veio Charles Darwin em 1859 e falou assim, todas aquelas espécies, quase todas, evoluíram para o homem. E os que não evoluíram para o homem, elas se extinguiram, morreram todos. O homem é o senhor do mundo, é a única espécie humana que existe no universo. Se a gente pensar, o gênero Homo, que é do homem, tá? Ele existe há 3,2 milhões de anos. O homem existe há apenas 400 mil anos. Tá? Por que, então, uma espécie humana que viveu uma diferença de 3 milhões, que foi criada 3 milhões de anos antes do homem, tá? É mais burro do que o homem? Por quê? Por quê? Já foi provado que o homem, diante desses fósseis, desses outros crânios, ele é o que possui o terceiro, o cérebro menor de todas as espécies, tá? Então, não tem sentido. E outra, nos últimos anos foi descoberta uma enzima chamada CRGAP2, que vai lá no osso, lá no fóssil, aqueles fósseis que são encontrados por aí, aqueles crânios, eles vão lá, os cientistas vão lá, e através dessa enzima encontrada ali no osso, eles sabem que teve um desenvolvimento do neocórtex. Então, eles provam que aquele dono daquele osso ali foi muito inteligente. Tá? E o que a comunidade científica tem descoberto a respeito disso, tá? É fantástico, porque quase todos aqueles fósseis são muito mais inteligentes do que o homem. E Charles Darwin falou, e muita gente segue o darwinismo, que realmente o homem é o mais inteligente. Não, não. Se 5% das espécies humanas, tá, que Charles Darwin defendeu que se extinguiram, acabaram, morreram, tá, estivessem vivas, são inúmeras espécies humanas existentes hoje na Terra. Tá? São inúmeras, tá bom? Outra, ele falou que todos os outros morreram, que alguns evoluíram para o homem. Em 1859, Charles Darwin não tinha tecnologia suficiente para provar tudo que ele falou. Não existia tecnologia, não existia datação de carbono, não existia nada. Como é que ele afirmou? Para que senhor, para que Deus Charles Darwin servia? Qual é o senhor soberano da Terra que ele traçou isso aí para ninguém poder se interessar? E você vê que a comunidade científica, lógico, não todos, porque tem muitos por aí estudando e falando a mesma linguagem que eu, tá? O resto tem assim, imagina, parece um crânio diferente em Paracas, aparece um crânio alongado ou mais achatado, são criaturas extraterrestres que vieram aqui e morreram aqui. Não são criaturas extraterrestres, são nossos irmãos que estão aqui na Terra. E vou falar uma coisa, eles deixaram para nós a superfície da Terra, tá? Que é a mais sujeita aos intempéries da natureza, que é mais sujeito a cair um cometa e matar todo mundo, ter terremoto, ter maremoto, ter tudo e destruir a humanidade. Por quê? Porque nós somos mais burros do que eles, tá? Porque existem espécies humanas muito inteligentes, muito evoluídas, até do ponto de vista espiritual, tá? E mais alguma coisa sobre o Darwin que eu quero falar, tá? Existe uma ponte, tá? No Sri Lanka, no sul da Índia, que tem 30 quilômetros de extensão, suspensa a ponte, tá? E, assim, pela datação nossa, essa ponte foi construída pelos Homo habilis. Os Homo habilis, segundo Darwin, eles mexiam com ferramentas de pedras. Eles tinham apenas aquelas coisas de, sabe, cavar, não tinha nada. Como é que o Homo habilis construiu naquela época essa ponte de Sri Lanka? E tem uma coisa, o épico hindu de Ramayana, que é de 5.000 antes de Cristo, já mencionava sobre essa ponte do Sri Lanka. Tá? Então, estou desafiando a teoria de Darwin, principalmente por causa desse detalhe, tá? Para você ver como a teoria de Darwin estava errada, como que as espécies nem todas se extinguiram, viu?
Em que eu baseio? Em que eu... lógico, tem muita coisa que eu me baseio, porque nada que eu falo não tem o respaldo científico, tá? Eu procuro tudo ter um histórico, por isso que eu sou historiográfica e investigativa, porque tudo eu procuro o embasamento científico. E eu vou falar, o Atrahasis e a teosofia, tá? A teosofia, ela diz bem claro que são 2.500 espécies humanas. Eu não falo raça, eu falo espécie, porque homo é o gênero. O homem não chama homo sapiens. Homo é o gênero, sapiens é a espécie. Então, existe homo saboies, homo kumaras, homo capensis, tá? E outros que eu vou citar hoje aqui, tá? Todos dentro do mesmo gênero Homo e da mesma família Hominidae, tá? Então, são irmãos do homem. Difere apenas do segundo nome. Sapiens, Kumaras, Capensis, Saboies, Apacalus, tá? É aí que difere. A teosofia diz que existem 2.500 espécies humanas que vivem no universo. 7 delas vivem na Terra em evolução paralela à do homem, tá? 3 dessas espécies humanas que moram aqui na Terra possuem mente coletiva, ou seja, grupal, pensam em grupo, que é uma coisa que o homem ainda não tem. O homem é individualizado, a mente dele é individualizada. A mente de 3 dessas espécies que eu vou citar mais agora são mentes grupais, eles pensam em grupos, tá? E outra, não só ele, só a teosofia e o Atrahasis falou isso. Hermes Trismegisto, no Divino Pimandro, disse que existem 7 homens primordiais, tá? As tábuas da Caldeia, né, tábuas caldeias, diz que existem 7 tipos de homem com a cara de corvo, que fala, e tez escura, quer dizer, pele escura, tá? Inscrições babilônicas e assírias dizem que o Adão, o nosso Adão, está vinculado à criação de 7 Adões raízes de terceira dimensão, tá? Todas as sociedades secretas do mundo, quase todas, acreditam que existe a energia vril. E a energia vril é vinda de uma civilização subterrânea altamente desenvolvida, tá? Richard Wagner, tá? Que foi um compositor da época lá da Segunda Guerra, no qual Hitler adorava, né, as óperas de Richard Wagner, dizia que ele tinha muito conhecimento. Richard Wagner veio das famílias da Bavária, onde detém os segredos sobre a origem do homem, tá? Que eles escondem, que é a mesma daquela Edvard Lytton, tá? Que tem fundamentação em várias sociedades secretas, tá? O Codex Regius de Eda, de 1270, está bem claro isso, tá? Então, assim, tem vários documentos. Eu apenas citei alguns documentos, tá? Comprovando que não existe só o homem na Terra, né? Agora, você pode me perguntar uma coisa, Flávio. Onde que eles estão, né? Onde que eles se escondem? Boa pergunta, eu ia te perguntar isso, você leu o meu pensamento. Eu sei disso. Muito bom. A Terra é coberta, acho que 70% de oceanos, né? E o homem conhece apenas 1% da biodiversidade dos oceanos. Quer dizer, conhece 1%, gente, e 99% do oceano é totalmente desconhecido, tá? Tanto que existe uma das espécies que eu cito no meu livro Operação Rhesus, né? Que são os apacalus, que vivem no fundo do mar, né? Que vivem nos oceanos, tá? Talvez sejam sereias, talvez seja, não sei isso, eu não sei dizer, tá? E outra, e o tanto de cavernas, e o tanto de regiões montanhosas de difícil acesso, desertos como o deserto de Gobi, que eu quero ir lá ainda esse ano, porque tem muitos mistérios ali, né, que não são ainda conhecidos pelo homem, né? Você vê que agora, através dessa tecnologia, mesmo o Google Earth,
tá? A gente detecta estruturas subterrâneas, tá? Muito estranhas, não é verdade, Flávio? Tem várias. No Brasil mesmo tem uma. No Brasil tem uma que vai da Serra do Roncador até a Serra do Cachimbo, no Pará, tá? São 800 quilômetros de região subterrânea inexplorada pelo homem, detectada por satélites. E o que acontece? A região de Quixadá, tá? A cidade, eu sei porque tem um jornalista em Quixadá, que mora em Quixadá, que me mandou várias fotos das Kumaras. Nós temos umas civilizações de Homo Kumaras que mora nessa toda essa extensão aqui no Brasil, indo até os países, outros países da América do Sul, tá? Que começa lá bem na Serra do Roncador. Eu tô falando demais, né, Flávio? Imagina, um cafezinho aí, querido, ó. Acho que é um pouco de água, bom. Desculpa, gente. Ah, mas está ótimo, essa live está maravilhosa. Você diz, então, que existem, então, seres que habitam o interior do planeta? Sim, eles estão nos oceanos, que o homem só conhece 1% da biodiversidade, tá? Eles estão escondidos em vários, tipo o Lago Titicaca, que é um mistério muito grande, né? Tem a Terra, ela funciona como uma máquina de lavar roupas. Você vê que a máquina de lavar roupa, ela já tira pela ação centrífuga, ela atira as roupas para as extremidades, fica um oco no centro. E as roupas das extremidades, elas funcionam como camadas adjacentes. A Terra é do mesmo modo, ela tem as camadas adjacentes, tá? E essas camadas adjacentes têm fluidos gravitacionais entre elas. Tá? Foi comprovado, isso é comprovado, tá? E não sou eu que estou falando, aquele do cometa Halley, Edmundo Halley, tá? Ele provou, tá? Que a Terra é oca, que tem duas aberturas, uma no Polo Norte e no Polo Sul. O Leonardo Euler, um matemático do século XVIII, também provou isso, tá? Então, a Terra, ela é formada de conchas adjacentes, tá? E sem contar, né, a extensão do nosso planeta, né, quantidade de lugares que são cavernas, né, inexploradas e tudo isso, né, que existe por aí. Então, eu não sei se eu consegui dizer para você mais ou menos onde é que essas espécies, 7 espécies humanas habitam, né, por aí. Muito bem. Nós estamos aqui com a Anabel Sampaio e hoje nós estamos falando do controle do homem pelo Anunnaki onipresente e onisciente, que é feito através de uma proteína que o homem tem no sangue, chamado fator RH ou Rhesus. Os portadores de RH positivos são altamente vigiados na Matrix. Nós dissemos no início da live o que vem a ser a Operação Rhesus, como funciona o fator RH do sangue, e nós estamos agora tratando do assunto de quem são os Homo capenses, os Homo saboiês, os Homo psachas, apacalo, é assim que pronuncia, os abatons, e de onde eles vivem. E nós temos mais alguma coisa a acrescentar sobre isso, Anabel Sampaio, que você queira colocar, por favor? Tem muita coisa, sim, tem muita coisa que eu quero colocar. Desculpa se eu estou falando muito, gente, mas tem umas coisas assim. Eu digo, vou frisar que eu estou me referindo ao meu livro Operação Rhesus, em busca do elo perdido. Eu estou dando apenas alguns tópicos, eu nem tenho cabeça para saber de cor tudo aquilo que eu escrevi aqui, tá? Mas aqui está bem explicado tudo isso que eu estou falando para vocês e que eu talvez não esteja conseguindo explicar direito, mas aqui eu consigo explicar, porque eu sou boa para escrever, não sou boa para falar, tá? E, assim, eu vou dar, assim, uma ligeira explanação, assim, uma ligeira explicada sobre algumas espécies humanas, tá? Aquelas que talvez sejam mais fáceis de entender, que tenham comprovação, né,
da parte da antropologia e tudo isso, né? Eu trabalhei muito com a parte cognitiva de cada espécie dessa, através desse triângulo de René Descartes, né? Do líquido cefalorraquidiano, da glândula pineal e da treliça da magnética da Terra. Então, eu tentei trabalhar as áreas do cérebro, tá? A mais desenvolvida, a menos desenvolvida, e explicando cada ser desse que eu vou falar, como agem, como que eles agem, como que funciona, tá? A parte cognitiva, a parte cerebral de cada um deles, tá? Você vê que lá na região de Paracas, né, aqui na América do Sul, foram encontrados vários crânios, tá? Muitos crânios, não sei se vocês já viram as fotos, tá? Crânios longos, crânios achatados, crânios tal. A datação de algum dos crânios tem apenas 3.000 anos. E o que indica isso, Flávio? Indica que eles vivem concomitantemente com o homem. Se tem 3.000 anos de datação, o homem tem quanto? Tá? Como é que eles se extinguiram se eles viveram há 1.000, um tem 1.200, outro tem 3.000 anos, tá? Então, você vê que a incoerência aí de Darwin já começa aí, né? A prova que eles estão aqui tá aí, né? E não são seres de outro planeta, não, são nossos irmãos humanos, tá? Que estão aí. Então, tem vários, né? Quer falar alguma coisa, Flávio? E aquela explicação racional de céticos que chegam a dizer o seguinte, mas isso aí são suturas que fazem quando a criança é pequena, ótimo ter falado. Parecido com alienígena e tal, né? Realmente. Há culturas, principalmente indígenas, né, que tinham o hábito de enfaixar o crânio das crianças, né, para deformar a caixa craniana, tá? Sim, isso existiu perfeitamente. Só o que eu estou falando aqui não se trata apenas, tipo assim, vamos por o Homo capensis. O Homo capensis tem o crânio alongado. Não é só o tamanho do crânio, tá? O crânio do Homo capensis é 25 a 30%, ele é maior do que o crânio nosso. Ele é 60% mais pesado do que o nosso crânio. As fissuras, você vê, se você pegar uma caveira, um crânio, tem as fissuras, né? Fontanela, que é a fusão dos ossos, aquelas linhas ósseas, tá? Do Homo capensis é totalmente diferente. Do Homo capensis, eles não têm a estrutura sagital, tá? Então, se fosse apenas um achatamento de crânio, as suturas seriam parecidas. Apenas seria longo, mas teria direitinho as suturas que o homem tem. E as suturas são totalmente diferentes. A disposição das placas parietais, tá? Aqui são totalmente diferentes do homem. Não se trata de um enfaixamento, tá? De crânio. Muito bem, uma coisa também que eu queria te perguntar dentro deste assunto é o seguinte. A Júlia, ela me enviou essa pergunta agora, daqui a pouquinho eu vou passar também a pergunta do pessoal, no máximo 7 perguntas dentro do tema, para a gente dar continuidade aqui com a live, com este assunto que é muito importante. A Júlia diz o seguinte, uma pergunta minha e dela, diz o seguinte, qual é o envolvimento dos Homo capensis com o Vaticano? Existe essa ligação? Muito, olha... eu vou começar, eu vou falar, não só com o Vaticano, mas houve um escândalo. Com a primeira vez que a humanidade, que a imprensa noticiou sobre os Homo capensis, foi um escândalo, tá? De uma funcionária do Banco Mundial, que trabalhou 20 anos no Banco Mundial, uma executiva, que eu não gosto de falar nomes, né? Ela que soltou, tá? Esse escândalo, ela que falou pela imprensa que os bancos do mundo são liderados por Homo capensis, tá? Os Homo capensis não estão só nas redes de bancos mundiais, não só apenas, estão dentro do Vaticano. Você quer ver o mitra, né, do Papa, né, o chapéu é longo, tá? Como do Homo capensis. Eles lideram o Vaticano. Você vê o Banco Vaticano, é o maior banco que existe mundial. Começa ali dentro do Vaticano, tá? Então, os Homo capensis estão
fortemente ligados com o Vaticano. Tem muita coisa. O livro que eu estou escrevendo agora sobre uma máquina do tempo, de uma coisa que vazou do Vaticano, que eles possuem uma máquina do tempo capaz de fotografar, né? Então, eu estou com algumas pessoas, uns contatos que estão procurando isso por mim. Porque a tecnologia dentro do Vaticano é muito grande, tá? São liderados por homo capenses. Os bancos mundiais são liderados por homo capenses. E não só isso, a parte de aeronáutica também. Tem um dedo de homo capenses também. Consegui responder. Sim, dentro desse mesmo tema, olha, tantas raças intraterrenas e tal, como as entradas dessas civilizações ainda, bom, pelo que parece, não vêm à tona, sendo exposta para toda a humanidade. A gente sabe que existe essa ligação fechada entre os governos e tal, e a maioria dos governantes do sistema, mas não há público no Jornal Nacional. Olha aí, as naves dos intraterrenos e tal. Porque há muita manipulação de imprensa, né, Flávio? Não é interessante. Como é que eles vão explicar, né? Como que as religiões vão se explicar, né? Como o que vai falar para o povo, de repente, de descobrir tudo isso, sabe? Então, quer dizer, esse acesso de informações ainda está muito restrito ainda, sabe? Eu acho que a humanidade precisa se preparar, porque vem muita coisa por aí, muita coisa. E, olha, eu vou falar uma coisa. Logicamente que eu estou falando de raças que têm uma estrutura, tá? Uma estrutura, apesar de serem humanos, eles têm uma estrutura fisiológica e anatômica diferente do homem. Porque se for uma criatura, tipo assim, vamos falar dos homo capenses, que a gente começou com eles. Eles são totalmente franzinos, eles são magros, eles são atrofiados. Por quê? Tem uma comunidade que vive, né, numa dessas camadas adjacentes, com cidades altamente evoluídas, com uma tecnologia, com energia vril, com tudo isso, tá? Mas eles precisam de uma adaptação com a nossa força da gravidade, né? A força. Você vê que a gente suporta, a gente está acostumado com a força da gravidade. A gente suporta, parece que cada 1 centímetro cúbico do nosso corpo, parece que a gente suporta 25 quilos, tá? Então, a gente tem, eles que vêm, se eles têm um cérebro fechado, eles não têm fontanela, eles não têm abertura na caixa craniana, explode o cérebro, tá? Explode, tá? Então, adaptação, eu tô falando tá certo que eu vou falar das Kumaras, que vivem em camadas muito inferiores da Terra, são adaptados para isso, tá? Eles possuem toda uma anatomia de adaptação, né? Através dos séculos, né? Se adaptaram e formam uma comunidade de 18 mil, sabe? Integrantes, assim, são comunidades muito. Eu não falo que tem aqui embaixo da Terra, indo até a América do Sul, uma cidade muito longa de Kumaras, onde tem a cidade de Quixadá, que encontra uns crânios mais achatados, que são das Kumaras, tá? As Kumaras consistem na raça mais numerosa e evoluída, tá? De todas elas. Eles possuem alta hierarquia dentro do comando humano, tá? E eles existem, tá? Há 18 mil anos, tá? E, assim, eles são baixinhos, eles são franzinos, eles possuem 3 dedos, eles são hermafroditas, eles têm mente grupal, então são muito diferentes, tá? Do homem, tá? Eles possuem algumas adaptações. Se você vive lá embaixo da Terra, você é mais magro, você é mais franzino, você é mais... Sabe, é totalmente diferente. Não sei explicar isso muito assim, falando. Muito bem. Querida, nós falamos dos homo capenses, nós falamos... Nós falamos das Kumaras. Kumaras. Agora, eu vou falar dos homo saboiês. Porque os homo saboiês vai ser um dos meus assuntos, até de um dos livros, que eu escrevo 3 livros ao mesmo tempo. E um dos livros que eu estou escrevendo são sobre os homo saboiês, que tem um assunto muito vasto e muito interessante, tá? O homo saboiês, aquele exército de terracota,
tá? Lá da China, né? Porque os Homo saboês, eles estão embaixo do platô tibetano, tá? Ali ocupa a China, o Tibete, a Índia, aquele deserto de Gobi, aquela região ali subterrânea, tá? É a região dos Homo saboês, tá? Os saboês, se vocês verem no Soldados de Terracota, eles têm feito uma estrutura óssea aqui no crânio, tá? Eles têm como se fosse um redondo aqui, tá? Eles que vieram, o primeiro imperador da China, deixa eu ver se eu tenho o nome dele, era o Qin Shi Huang, tá? Primeiro imperador da China, ele era um Homo saboê que subiu à Terra, com a superfície da Terra, com a missão de unificar a China, tá? Então, ele subiu para poder ajudar. Então, diante disso, tem muitos mistérios, tá? Porque onde existe onde ele está enterrado, entre aspas, porque ele não está enterrado ali, né? Consiste num grande mistério para a humanidade, porque ninguém consegue penetrar ali, porque tem altas doses de mercúrio, né? Diz que é um verdadeiro filme de Indiana Jones ali, flechas que voam e tudo mais, né? Esses são os Homo saboês, tá? Eu vou falar dos apacalus. Posso falar, Flávio? Sim, Posso, claro. Flávio? Claro, estou curioso para saber quem são. Vamos lá. Os apacalus são os seres humanos aquáticos. Qual é a prova que existem os apacalus? São os crânios de Starshield, que foi o Starshield é um crânio que foi encontrado em 1930, tá? Foi no México. E foi encontrado um crânio de Boskop, chamado crânio, porque eles põem o nome, né? Eles vão encontrando alguns crânios ao longo dos anos, e a antropologia, eles colocam nomes, né? O crânio de Boskop também foi encontrado em 1913. São crânios de apacalus, tá? Crânios alargados, tá? Com lóbulos laterais, achatamento no topo da cabeça, tá? O crânio é 50% maior, não tem fontanelas, não tem forames e tem 2 orifícios, como se fosse focinho, sabe? Para poder, justamente como uma respiração, né? Como se fosse um peixe, né? Então, esses são os apacalus. Eu mandei algumas fotos para você não tem aí, né? Que a gente poderia ter ilustrado cada uma, né? Pode ir concluindo aí que eu vou pegar as fotos. Ver o que tem, se tiver, a gente vai mostrando, né? Temos os homopisachas, tá? Os antigos, né? Os nossos avós, bisavós, falavam muito no Saci Pererê, né? Falavam que existia um Saci Pererê, que é um folclore, acabou sendo um folclore, né, da cultura brasileira, tá? São os homopisachas, tá? Os homopisachas é uma das espécies menos evoluída, menos do que o homem até. Eles são sorrateiros, eles vivem nas sombras das fazendas, sabe? Nos escuros, nas florestas, sabe? E, assim, se assemelham muito com o Saci Pererê, porque eles têm uma atrofia muito grande nos membros inferiores, nas pernas. Então, eles mancam, eles pulam, eles saltam, tá? Então, são os homopisachas. E eles têm a pele muito escura, tá? A prova da antropologia, a prova da parte de óssea da existência dos homopisachas são os crânios de Andover. Um deles, o primeiro foi encontrado em 1950 em Massachusetts, tá? Eles têm as órbitas enormes, tá? Eles têm estranhas protuberâncias, né? Na cabeça, tá? Eles têm uma saliência. Aqui, a fronte, tá? A testa é um osso saltado, e aqui em cima eles têm como se fosse um chifre longo, sabe? Assim eu acho que eu mandei para você a foto do crânio de Andover, tá? Ele tem o topo da cabeça afinalado também, tá? E tem um forame. O que é o forame? É a abertura óssea, né? Eles têm um forame lateral do rosto, tá? Então, são os homos pisachas,
tá? Que estão aí numa camada muito próxima à superfície da Terra, são muito evoluídos, são brincalhões, são inteligentes, são rápidos, tá? Mas eles existem, que são os antigos saci-pererês, né? Os pisachas. Tem também os gigantes, que tem muita coisa para falar, né? Dos gigantes são os remanescentes dos filisteus, né? E dos inaqueus, né? E, assim, gigante é uma coisa fácil de provar, né? Porque até no século passado tinha muitos, né? Muitos gigantes na Terra. Existe, inclusive, uma especulação, Flávio, que tem um documento que vazou do Vaticano, que o Vaticano, em contato com os Estados Unidos, recolheram todos os gigantes remanescentes da Terra e levaram lá para onde tem a Tioticaca, deu branco em mim agora, México, lá. Eles levaram os gigantes remanescentes do mundo para viverem nesse lugar, numa cidade ali subterrânea ali, para poder livrar os gigantes de tanta... Porque eles estavam sendo como palhaços de circo, em paradas eles estavam participando, eles estavam indo em circo, então eles estavam sendo muito humilhados, sofrendo muita curiosidade. Então, o governo dos Estados Unidos, em acordo com o Vaticano, resolveram recolher os gigantes remanescentes e oferecer uma vida digna para eles lá no México. Agora veja se está aparecendo, por favor, aí. Ai, tá muito ruim. Tá ruim. Olha aqui o Pisacha, gente. Olha, o Homo Pisacha. Será que o público tá vendo, Flávio? Eu vou conferir lá. Jeito de ampliar. Porque tá vendo o Homo Pisacha aí? Eu dei um zoom aqui, eu acho que ficou muito um pouquinho. Tá pequeno, mas dá para ver um pouco. Inclusive o forame ósseo lá na lateral, dá para ver a protuberância do Pisacha, tá? No crânio. E tem uma figura da antiguidade também que retrata bem o Homo Pisacha. Vou passar as outras fotos. Vou passar as outras fotos para ver se... Sim, tenta mostrar. Tá, vamos lá. Próxima foto aqui. Deixa eu tentar mostrar a próxima aqui, então. Olha lá. E essa aí, ó, tá aparecendo? Abadons. Está aparecendo aí, Abaddon. São, os Abaddons, na verdade, não é uma espécie humana, não. Os Abaddons, segundo o Apocalipse 9, 7, de 7 a 12, né, diz que nos finais dos tempos, por causa da ira do Senhor. Imagina se Deus tem ira. Deus não tem ira, Deus não tem raiva, né? Deus é um ser perfeito, como é que tem ira, né? Segundo Apocalipse, diz que segundo a ira do Senhor, né, a humanidade vai ser atacada por nuvens de Abadons, né, como se fossem nuvens de gafanhotos, porque são seres de 10 a 12 centímetros de tamanho, tá? E alguns com asas, outros sem asas. E eles já estão aparecendo, tá? Apareceram no México, na Rússia, tá? E os cientistas, todos loucos para poder examinar, né? E eles têm a mesma complexidade celular do homem, tá? Eles são idênticos, tá? Até os ossinhos são radiografados, são feitos... podem fazer raio-x, tá, dos ossos, a mesma complexidade, né, do Homo sapiens, tá? E, assim, e diz que eles têm algumas diferenças, orelhas pontiagudas, tem caudas, tem ferrão, diz que o ferrão deles se assemelha com o de escorpião, tá? Então, você imagina, diz que o homem vai desejar morrer, porque é um mal que vai atacar a humanidade, tá? Que vai fazer o homem sentir uma dor jamais sentida antes, tá? Por sei lá, um chame, sei lá como é que chama isso, de Abadons, tá? Que vai começar a surgir no mundo. E já começou, né? Já começaram a encontrar os Abadons, né? Que é do termo destruição, tá? É isso, os Abadons. Tem outras aí, Flávio? Eu vou passando as fotos na sequência e você vai comentando para a gente
passar todas elas devido à minha dificuldade aqui, tá? Ó, essa foto aí. Abaddon, Abaddon. Abaddon. Isso aí é um Abaddon, isso aí é uma figura da antiguidade. Isso aí é uma Kumara que apareceu num cropsicle, num agroglifo, né? Eu não tenho bem certeza o local. Você pode ver, observar, tá? A Kumara, ela é mais alargada, assim, o crânio, tá? Tem também as órbitas grandes, um queixo. As Kumaras, elas são, assim, um pouco responsáveis pela energia eletromagnética da Terra. Se você vê, assim, que interessante esse agroglifo, né? São aquelas mandalas que aparecem nas plantações, né? Que parece, inclusive, no Brasil, que no Paraná tem surgido as mandalas que são misteriosamente feitas e que, em minha opinião, são feitas de baixo para cima pelas Kumaras. Você vê que é o desenho de uma Kumara e você pode ver que isso aí se assemelha com as linhas lei, tá? Com a energia, eles estão simbolizando a energia eletromagnética da Terra, tá? Você vê que tem as linhas lei. Aí tá a Kumara responsável pela energia eletromagnética do planeta, tá? Que está tentando segurar, né? Os polos não se inverter. Eu não estou enxergando direito esse. É o faraó. Olha para você ver. Alguns faraós, né, do Antigo Egito foram homo capenses, tá? Aí a prova, tá? Akhenaton, né? Akhenaton foi um homo capenses. Ele tem, pode observar a androginia, tá? Olha o aspecto da barriga abaulada, tá? Os homocapenses, eles são franzinos e eles têm uma ligeira androginia, eles se parecem um pouco com mulheres, os quadris, assim, são mais dilatados, mais, sabe, ancas mais largas, tá? Tem uma ligeira androginia, porque eles são hermafroditas, né? E você vê o crânio alongado, e eles têm um problema nos olhos, tá? Eles têm a esclerótida muito... Eles têm um olho saltado, tá? Tem até um nome dessa doença aí, que é... Isso é por causa também de eles não estão acostumados, né? Eles não nasceram aqui na superfície, tá? Então, a luz, né, excessiva, o sol, né, dão alguns efeitos colaterais, né, nesses homocapenses que passaram a viver na superfície da Terra e a liderar, né, uma rede banco mundial, Banco do Vaticano e outras coisas, né? Então, eles sofrem algumas consequências do efeito de gravidade, o efeito da luz solar e tal. Sim, tá vendo? Olha, Homo saboies. Olha o que eu falei, tá? Homo saboies. Aqui o primeiro imperador da China e na lateral direita fugiu, o exército de terracota, que todos eles possuem essa protuberância. Isso aí vai ser assunto de um próximo livro meu, porque eu pretendo ir lá no Tibete, conversar com os lamas e tentar me aprofundar mais nesse assunto. São os exércitos de quem? Terracota. Terracota, isso. Bom, vamos ver a próxima foto. Bom, essa aqui já passou. Pronto, já passou. Já. São ilustrações do meu livro Operação Rezos. Tá? Operação Rezos você pode encontrar nas livrarias Cultura. Quem está em São Paulo, eu sei que tem vários deles na Livraria Cultura da Paulista. Tá? Parece que o preço do Submarino, Mercado Livre, lojas americanas, o preço está bom, tá? Saraiva, Amazon, o pessoal do Sul, Rio Grande do Sul, tem nas livrarias Servo também. Eu estou devagar fazendo distribuição, porque, na verdade, a editora agora é minha, né? Eu era da editora Madras, agora eu estou na minha própria editora, e eu que faço distribuição, então está um pouco difícil distribuir muito rápido, entendeu? E graças a Deus tem vendido bem. Tá, no mais, Flávio, o assunto
que eu tinha que expor para vocês é isso, um resumo, né? Algumas coisas não consegui passar da forma que eu queria, mas eu tentei, sabe? Tentei explicar o melhor, né? Mas é isso. Oi, Anabel? Eu quero saber do pessoal do chat, ela já volta. Eu quero saber de vocês se não apareceu as fotos no compartilhamento que eu fiz. Se não apareceu, a gente vai tentar mostrar novamente aqui, tá? Oi, Flávia, agora está bem. Está me ouvindo bem agora? Sim, Você está me ouvindo? Estou. Anabel, por gentileza, querida, Sim. eu acho que, se você não se importa, para a gente passar novamente as fotos rapidamente, para o pessoal do chat, parece que não viu as fotos, para a gente tentar agora, dessa vez, compartilhar para eles verem as fotos, ok? Rapidão, Okay. Vamos fazer essa tentativa para eu... Vamos sim. Eu vou selecionar aqui a foto e tentar compartilhar novamente. Antes de você falar, eu vou perguntar para o pessoal se eles estão vendo ou não, ok? Vou entrar aqui no YouTube e eu mesmo vejo. Quer ver? Ah, sim, pronto, está aparecendo, está aparecendo. Ok. Pode começar, então. Você está vendo essa foto, minha querida? Tá bom. Abadons. São os abadons, tá? Eu vou falar. Eles não ouviram a explicação, é isso? Não, nós vamos ter que repetir a explicação, tá? Tá, eu vou falar, então, rapidamente. São abadons, tá? Em Apocalipse 9, 7 a 12, diz que nos finais dos tempos, né, por causa da ira do Senhor. Olha que coisa mais controversa, que Deus não tem ira, né? Não tem raiva. Por causa da ira do Senhor, diz que a humanidade vai sofrer, tá, um ataque de abadons, tá? Assim, nuvens, como se fossem nuvens de gafanhotos, são nuvens de abadons, que vão picar, né, vão molestar, vão picar o homem, né, vão trazer muita dor para o homem, que o homem vai desejar morrer, tá, porque eles são terríveis, né. Os cientistas, esses abadons já começaram a surgir no México e na Rússia, e os cientistas começaram a estudar, né, essas criaturas e descobriram que eles têm uma complexidade celular idêntica do homem, tá? São idênticos do homem. Tem algumas diferenças, porque alguns têm asas, outros não. Eles têm orelhas pontiagudas e têm o ferrão, parecido com o de um escorpião, tá? Então, você já pensou uma nuvem desses bichos atacando, né, o homem e dando picadas, né, sei lá o que, né? A gente não sabe o que pode ser que aconteça, mas isso aí está em Apocalipse, né? São os abadons. Isso aí que quer dizer o termo em hebraico, quer dizer destruição, né? Pode passar, Flávio. É o Abaddon, né? Isso aí direto de laboratório, são fotos de abadons, tá? São criaturas de 10 a 12 centímetros, tá? Não são seres grandes, são criaturas, como se fossem insetos, tá? São pequenos, 12 centímetros. Isso aí é uma figura que eu encontrei, bem um Abaddon, né? Bem Abaddon, uma fisionomia de Abaddon. Isso aí é um crop circle, é um agroglifo, né? Essas mandalas que surgem nas plantações, né? Que têm surgido também no Brasil e no mundo todo, né? São mandalas, né, que têm despertado muito interesse da comunidade científica, que dizem que estão sendo feitas de cima para baixo. Na minha opinião, estão sendo feitas por Kumaras de baixo para cima. E olha para você ver a prova aí. Isso aí é uma Kumara, tá? E as Kumaras, que são aqueles seres altamente evoluídos que eu expliquei, que tem até aqui no Brasil, né? Uma comunidade que vai subterrânea até a outros países da América do Sul. As Kumaras, elas têm o poder de controle de energia eletromagnética da Terra. E para você ver aí o agroglifo, é uma Kumara e ao lado tem uma esfera muito semelhante às linhas Ley, né, do planeta. Parece que está indicando a grade eletromagnética da Terra. Tá? Então, mais uma vez, vem confirmar aquilo que eu falei sobre as Kumaras, tá?
Isso aí são os Homo capenses, tá? Alguns faraós foram Homo capenses, como o Akhenaton, tá? O Akhenaton, ele foi um Homo capenses, aí tem a figura dele, tem também nos templos, e olha aí uma figura que está no Museu do Cairo, tá? Você pode observar, os Homo capenses, eles têm uma ligeira androginia, tá? Eles têm um corpo um pouco feminino, eles são hermafroditas, e eles têm os dois sexos, e eles têm, assim, um pouco os quadris assim, mais abaulados, mais como parecidos com mulher, tá? E, assim, eles têm alguns problemas que surgiram por causa da força da gravidade, porque eles são seres que vieram de alguma dessas conchas concêntricas da Terra, não estão acostumados com nosso efeito de gravidade, com a nossa, né? E eles, assim, eles têm alguns problemas como a esclerótida, como os olhos saltados, tá? Eles, por causa de luz solar também, que não estão acostumados. Os Homo capenses, alguns deles, tá, vieram para a superfície da Terra para poder liderar os bancos, né, como bancos mundiais, aí, Banco Vaticano, tá? Então, esses que vieram para a superfície terrestre, eles sofreram alguns efeitos colaterais, né, da nossa força de gravidade, da nossa luz solar, do calor e tudo mais. Isso aí é o Akhenaton, a prova muito forte que ele foi um Homo capensis. E os Homo capensis têm uma vida muito longa, tá? Em média 200 anos, por aí. Pode passar. Isso aí, os Homo saboiês, tá? A primeira para minha esquerda, olha, aqui é o exército de terracota, tá? Olha o calombo que eles têm em cima. E olha o primeiro imperador da China, tá? Com aquela coisa, estrutura óssea em cima, tá? Muito presentes no platô tibetano, tá? Que vivem sob a Índia, a China ali, né? O Tibete, obviamente, tá bom? Homo saboiês. Esses aí são os Homo pisachas, que eu falei que são os antigos sacis pererês, né? Tem uma figurinha aqui da antiguidade, muito parecida, tem uma captura. Olha que eu falei para vocês, a fontanela, uma só na lateral, tem uma testa pontiaguda, tem como se fosse um osso, um chifre no sentido vertical, tá? São os Homo pisachas, muito confundidos, chamados pelo folclore brasileiro de sacis pererês, tá? Isso aí também é um Abaddon. Isso aí são fotos do laboratório, tá? Do México. Abaddon com asa. Os Abaddons têm 10 a 12 centímetros, né? São pequenos. Tem ferrão igual o escorpião, tá? Isso aí é uma figura que é uma cara de Abaddon, tá? Ok, agora nós conseguimos passar as fotos e todas as pessoas viram, eu conferi aqui. Porque eu esqueci de clicar na minha imagem, e quando você fala, parava de compartilhar a foto e ficava o teu rosto, mas depois eu faço a edição na live que fica no canal e vai ficar legal. Querida, eu gostaria de, em primeiro lugar, agradecer a tua simplicidade, humildade, que você, apesar de eu ter aqui acontecido esse probleminha técnico, você ainda repetiu novamente, maravilha. Eu queria que você concluísse algum assunto dentro do prospecto que você fez aí, que ainda falta para a gente colocar nessa live de hoje, e em seguida eu trarei algumas perguntas, 4 ou 5 perguntas do chat para você responder, para a gente concluir a nossa transmissão de maneira hoje. Geral, eu trouxe, né? Quem quiser se aprofundar mais, por favor, tem todo esse assunto na Operação Rezo, no meu livro, né? De maneira geral, é isso, tá? A gente faz um planejamento, uma programação do que vai falar, né? Agora estou aprendendo, né? A fazer esse resumo aqui para tentar não esquecer de muita coisa. Mas você sabe que a gente não consegue, né? Aquilo que eu imaginava falar, de repente eu falei tudo diferente, comecei pelo meio, do fim, assim, uma coisa assim um pouco
como que eu falo, você não tem uma programação certa, cada live é de um jeito, né? E eu me desgasto muito ainda com live, sabe? Eu tô se suando em bica, sabe? Eu não sei se é energia, o fluxo de energia, sabe? Que eu fico sujeita na hora que eu falo, que eu começo a tentar explicar, eu ainda não sei por que esse desgaste muito grande, sabe, que eu sofro ainda com a live, mas no geral é isso, eu acho que, pelo menos eu tentei explicar da melhor maneira possível, espero que vocês tenham conseguido entender, desculpa se eu, aqueles assuntos de rezos, de hemoglobina, eu sei que é difícil, né? Não é tão fácil de entender, mas eu tentei na melhor maneira, ainda mais que foi no começo que eu consegui tentar explicar, né? Tá bom, no mais é isso. Pode vir as perguntas aí, seleciona algumas só, umas 4, 5, tá. Né? E manda ver, tá? Mas você pode ter certeza que responder, né, pessoal? Mas você pode ter certeza, querida, que essa live de hoje foi melhor ainda que a primeira que você teve aqui no canal com o tema NUNAC. Uma que nós temos uma conexão muito melhor que a primeira vez, nós temos agora uma sincronicidade melhor, uma experiência melhorada entre eu e você para a gente trazer esses assuntos aqui. Você é um doce de pessoa. Quem não vai amar a Anabel, né? Ela é uma pessoa extraordinária, tem uma energia incrível. Eu passaria aqui horas conversando com você e feliz por isso. Nós traremos, então, as perguntas. Olha, nossa audiência está extraordinária. Temos aqui 239 pessoas logadas conosco, ao vivo, fora as não logadas, mais de 1.000 pessoas. Obrigado, gente, pela companhia de todos vocês. E a gente continua trazendo as perguntas, a interação do nosso chat. Nosso chat é incrível, sempre está conosco. Agora funciona bem assim dentro da live de hoje, né? Alguns assuntos aí. Manda ver. Se eu conseguir responder para você, tá bom. Tá bom. Vamos lá, trazendo aqui, deixa eu dar uma olhadinha na pergunta. Tá, essa pergunta aqui tem a ver com o início da live, o fator RH. O José Orlando Ferreira de Barros, ele diz assim: Anabel, qual o motivo deles nos rastrearem pelo RH, pelo fator RH? Ele quer saber o motivo. Eu chamo isso de onisciência e onipresença, né? É aquilo que alguém vigia todos os nossos atos, né? Todos os nossos pensamentos, né? É aquilo que eu comentei assim no começo. A gente, certo, nós representamos um perigo para eles de alguma forma, né? Eu acho assim, pelo processo de reprodução muito rápido, né? A gente se reproduz com muita rapidez, né? Isso é uma ameaça para eles. E outra, essa coisa da gente ser vigiado, tá? Vamos supor que a gente fosse criar umas formigas, tá? E colocar ali num campo ali, e a gente ia querer vigiar. O que será que esse bando de formigas, né, vai querer fazer? Como eles vão se comportar? Por isso que eu digo, nós somos um estudo, estamos num campo genético, experimental. As nossas atitudes, o desenrolar das situações e dos acontecimentos da humanidade, eu creio que para eles é uma experiência muito boa, sabe? Eu acho que eles devem ter algum motivo de querer saber o que é que vai dar isso, né? O que esses sujeitos, o que essas pessoas estão pensando, como é que estão sendo agindo e qual é o risco que nós corremos. Eu creio, em minha opinião, que é por aí. E nós devemos, eu acho que a gente representa uma certa ameaça para eles, sabe? E isso é muito incentivador, sabe? Talvez se a gente encontrar como que a gente vai detonar essa matrix aí, a gente vai acabar com eles e a gente vai se libertar totalmente. Inclusive, isso que você disse. Inclusive, querida, isso que você disse faz todo sentido, porque se a nossa consciência, que está na não localidade, é conectada ao nosso cérebro, que processa as informações, e a mente dá sentido, e com isso, essa unidade carbonada, nosso corpo, que é um avatar, um recipiente da consciência, manifestada na terceira dimensão. Ok. Isso é uma fadiga, é uma coragem incrível a consciência decidir
se submeter a habitar um avatar como esse. Porque, olha, veja só, você vem para cá, tem que aprender a falar, aprender a andar, e depois escola, e todo o procedimento da prisão humana, e todos os relacionamentos que temos na vida, e, de repente, são uma coleção de momentos de fadiga, de aflição de espírito, e aí, muitas vezes, a pessoa ela é aprisionada na Matrix, ela não tem esse conhecimento que tem, não se permite buscar, vive como um escravo nessa realidade, e é uma fadiga terrível. Agora, estes seres, eles não se submetem a esse tipo de fadiga, então, para eles é mais conveniente estudar, fazer experimentos com pessoas que se prontificaram, se colocaram, de repente, como voluntários, ou, de repente, nem como voluntário, mas foram pegos de súbito em alguma realidade por aí, não, ou enganados, de repente. Vocês vão para lá. E é legal, chega aqui, de repente não era. Aí as consciências foram aprisionadas e agora somos uma espécie de experimento, como o próprio Robert Lanza, no biocentrismo, diz, né? Nós seríamos, então, esse tipo de experimento. Faz todo o sentido que você disse, é isso mesmo. Vamos partir para a próxima pergunta. E agora a gente continua, deixa eu ver quem faz aqui. É o José Guilherme. Ele diz o seguinte: o cloro e flúor que colocaram na água tem influência em quê? Bom, isso você já respondeu. Quer fazer mais um comentário? Olha, bom, eu não sou a melhor pessoa para poder explicar isso, mas eu sigo um nutrólogo, que é o Lair Ribeiro, que tem muitas explicações bem específicas a respeito disso, tá? Eu não domino essa parte mesmo de alimentação, de como ter uma saúde melhor, uma velocidade de pensamentos mais rápidos, né? Eu sei que é possível isso, tá? E é uma coisa que eu também estou trilhando como você está trilhando. Eu estou tentando ter um processo de raciocinar mais rápido, pensamentos mais rápidos, eu estou tentando me aprimorar, eu estou tentando crescer, tá? Então, as coisas que eu julgo, tá? Que eu julgo, porque eu não sou dona da verdade, que eu julgo estar me prejudicando, eu me liberto delas, e eu vejo algum resultado, porque depois que eu tomei algumas atitudes, eu penso bem mais rápido, e eu aprendo com muito mais facilidade também. Perfeito, nós continuamos com a pergunta, e agora a pergunta vem, deixa eu ver aqui, tarará. Júlia, a Júlia diz o seguinte: não seria a criação dos controladores para nos aprisionar com dogmas? Também, Júlia. É aquilo que eu falei na outra live, né? Para você comandar uma comunidade, se você tivesse uma comunidade sob sua responsabilidade, 3.000 homens, tá? O que você ia fazer? Você ia usar algum artifício, como uma religião, como alguma coisa para pôr medo, né? Alguma coisa, um cabresto, para você guiar aquele rebanho, guiar aquela população, né? E a religião funciona assim, né? A próxima aqui não é nem uma pergunta, é um comentário, não sei se você quer comentar. A Alessandra diz o seguinte: sou B negativo e me acho diferente desde criança, e meus poucos amigos acham que penso muito diferente. É isso aí. E ela tem razão. A próxima pergunta, tem razão. Eu te passo aqui a Vera Santos. A Vera Santos diz o seguinte: na sua opinião, Anabel, quando os extraterrestres vão descer para falar com a gente? Olha aí que pergunta, hein? Descer. Olha, eu não sou muito adepta a isso, não. Eu vou ser bem sincera com você, tá? O pessoal fica vigiando os céus, procurando disco voador, eles estão vindo. Eles já estão aqui há muito tempo, eles já têm o controle, eles já têm toda o controle da humanidade nas mãos deles. Eles precisam vir aqui para quê? Tá? Eles têm uma evolução muito mais, eles são muito mais evoluídos, pelo menos tecnologicamente, do que a gente. Eles não precisam de aeronaves de lata, não, tá? E você pode perceber uma coisa: esses lugares que eu falei, tipo deserto de Gobi, alguns lugares que eu falei, são os lugares onde tem mais avistamentos de aeronaves, tá? E por que essas aeronaves não podem estar saindo dessas cavernas e está indo para o espaço? Todo mundo está pensando que é extraterrestre, são esses seres que eu estou citando aqui, que tem uma tecnologia como a Avril,
tá? E outras tecnologias muito mais evoluídas estão viajando por aí, todo mundo está achando, os extraterrestres estão vindo aqui visitar a gente. Eu tenho uma maneira de pensar muito diferente. Eu não acredito que eles vão vir aqui, não. Eles já estão, já têm o domínio total daqui, já. Querida, a última pergunta do pessoal do chat vem da nossa moderadora, Nilma. Ela diz o seguinte, se os anjos do céu... Deixa eu arrumar aqui a câmera para aparecer aqui quando eu estou falando. A pergunta é a seguinte, se os anjos do céu não precisam ser julgados, quem seriam os anjos que, segundo o livro de Enoque, ficariam presos por 70 gerações e depois seriam banidos? Isso tem a ver com RH negativo? Não, mas isso tem muito a ver com outra coisa. Eu acho que o livro de Enoque traz muita sabedoria, sabe? Traz muita informação. E essa observação que você pôs aí é muito válida e muito sábia, sabe? Eu acho que a gente pode analisar bem quem são quem que corresponde, né? Esse grupo aí que Enoque citou, né? Quem são eles, né? Não acho... bom, poderia ser os de RH negativo, né? Mas não acho, não, porque eu creio que tem uma verdade mais profunda nesse texto aí que você citou. Anabel, as perguntas do chat encerraram, a gente poderia fazer o seguinte, nós falamos de todos os seres que habitam o planeta, todas as raças que habitam junto com o homem já há tanto tempo, que nós trouxemos aqui todas essas informações, falamos sobre o RH, o fator Rhesus, nós dissemos praticamente todo o conteúdo que nós anunciamos que falaríamos na live de hoje. Então, eu digo a todo o pessoal que em breve nós marcaremos uma próxima live com outro conteúdo. Eu gostaria agora que você, querida, mostrasse para as pessoas o teu trabalho, os teus livros, e em seguida fizesse as considerações finais de tudo que nós dissemos, um resumão de como que as pessoas podem, no seu dia a dia, de alguma maneira... não ser monitorado, apesar de ter essa proteína no sangue, o que ela pode fazer para melhorar essa questão do monitoramento, para ela ter um pouco mais de liberdade e poder de decisão, sem ser, assim, vigiado, como foi dito aqui nessa live de hoje. Por favor, os teus livros, todos os seus trabalhos, fique à vontade. Eu vou falar do meu trabalho, tá? Tem o livro A Conspiração Anunnaki, que é uma experiência, né, que... um tempo que eu acompanhei um egiptólogo, né, no Egito, e eu estive lá e acompanhei, é um livro, um dos livros mais bem vendidos dele. Esse, eu tenho Operação Rhesus, que é sobre a live de hoje, eu tenho o livro Ouro de Ofir, que é sobre um minério, que é o maná, tá, do Evangelho, traz um assunto muito interessante sobre longevidade, tá? Você pode encontrar no Mercado Livre, lojas americanas, Cultura tem, a Saraiva eu acho que não, mas nas outras livrarias todas tem, tá? A Anunnakis, os deuses astronautas, que foi um dos primeiros, tá? Que está sendo muito vendido, inclusive em Angola e Portugal, tá? No mais, e tem o do Hitler, e tem um romance também, deixa eu ver se ele está aqui, tá? Só um minuto, gente. Eu não sei onde eu pus ele. Tem o do Hitler também, o Código Secreto de Hitler, que esse é um romance, de uma linha, essa é uma linha especulação e o outro é uma linha de romance, tá? E é isso, me acompanhe no Instagram, tá? É Anabel Writer, Anabel _ Writer, tá? No Facebook, Anabel Sampaio. Se vocês me mandarem e-mail, eu vou responder a todos, mas assim, mais devagar, que eu não consigo responder todos, eu vou fazer uma viagem também essa semana, só voltarei no começo do mês, né, mas eu vou responder na medida do possível, tá? E eu acho, assim, que a grande mensagem é amor, sabe? Eu acho que se a gente estiver numa sintonia de amor, tá? Amor com os outros, tá? Amor com o próximo. Eu acho que a gente quebra tudo isso com muita facilidade, porque as emoções, as nossas emoções são muito importantes, sabe? E são, assim, eu acho que é o maior risco para eles são as nossas emoções, porque eles não têm emoções, sabe?
Então, a emoção ligada ao amor, eu acho que é a maior arma que a gente possui. É isso, mas eu agradeço muito a todos, tá? Agradeço você, Flávio, pela oportunidade de estar aqui, né? E vamos fazer outras lives, outros assuntos, e se quiser que eu repita também a mesma live, ou a live anterior também, estou aqui. Faz uma enquete, vê com o público o que eles querem, se quer que eu aborde outro livro, o livro Ouro de Ofir, que é um assunto muito interessante também, né? Estou aí, as ordens, tá? Para todos, agradeço muito a presença de vocês. Eu não sou dona da verdade, tá? Mas eu sou uma pessoa que eu dedico muito a minha vida à pesquisa, tá? E as informações, você vê que eu tenho muita preocupação em trazer embasamento científico, histórico, manuscritos antigos, para poder embasar tudo aquilo que eu estou falando, né? E é isso. Muito obrigada, viu, Flávio? Ok, e obrigada a todos. Eu particularmente gostaria muito de falar desse outro livro aí que você mostrou, tá? Olha, hoje nós entendemos que existe um fator rezos, uma proteína inclusa no sangue dos humanos, e os humanos são monitorados por conta disto que foi feito, dessa mudança genética em nós, dessa alteração. Mas nós entendemos, então, que se nós mexermos na energia, se nós elevarmos a nossa frequência, segundo o que foi dito pela Anabel, vibrarmos no amor, no altruísmo, na compaixão, na unidade, isso pode ser atenuado. Nós podemos expandir e sair deste controle, apesar do monitoramento, nós temos essa liberdade de mudarmos esse quadro. Então, depende de você, depende tão somente da tua vontade de sofrer as consequências. O que é sofrer as consequências, quando eu digo? É entender que o outro é você e você é o outro, que você tem responsabilidade com o próximo, que essa coisa do separado, ele é ele, eu sou eu. Se você tiver nesse pensamento da competição, do separado, então você vai continuar sendo monitorado, sim. Agora, se você abandona o paradigma de competição, de separado, e entra no paradigma metafísico da unidade, da expansão de consciência, de nós todos como um, então isso pode ser mudado e será mudado sim, só depende da gente. Olha, eu agradeço então, e também a situação, se você é um contatado, um abduzido, você teve uma experiência com seres, com naves, olha, você tem informação de que a maioria desses seres estão aqui mesmo na Terra com a gente. Então, enquanto você está esperando vir alguma coisa do céu, de repente estão vindo de dentro da Terra, pelo que foi abordado aqui hoje no conteúdo de hoje. E esses seres estão convivendo conosco há milênios, ok? Bom, foi muito bom essa live de hoje, nós aprendemos muito com a escritora e pesquisadora Anabel. Eu tenho só a agradecer a ela e a todos vocês. Imagina. O que eu tinha a dizer era isso, para fechar. Anabel, mais alguma coisa a dizer antes do fim? Não, só isso, agradeço muito a todos, desejo uma boa noite, viu? E obrigada pela presença de todos, e obrigada pelo carinho que eu tenho recebido todo esse tempo, né, depois da outra live, né? E muito obrigada, Flávio, pela oportunidade, tá bem? Até mais vezes, tá bom? Um beijo muito grande para todos vocês. Muito bem, para fechar a live de hoje, eu digo a você o seguinte, meu amigo, minha amiga, a gente pode viver uma vida inteira no momento. A vida são momentos, coleções de momentos, não deixe para viver amanhã o que você pode viver hoje. Vamos valorizar cada instante de nossas vidas, este momento do agora, que seja o melhor de toda a nossa existência, tá bom? Que amanhã seja um dia produtivo e feliz para todos vocês, que vocês tenham uma ótima semana e voltaremos na sexta-feira com mais uma live. Muito obrigado, um abraço de alma, namastê. Não se esqueçam, se inscrevam aí no canal, por favor, quem ainda não se inscreveu. Deixe o like no vídeo. Muito obrigado, gente. Felicidade, beijo no coração.